Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa quinta videoaula da nossa escola dominical na lição de adultos. Estamos dando continuidade ao segundo trimestre de 2022, trimestre esse que está falando acerca dos valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Na quinta lição nós temos um assunto de grande importância que é para todos nós. O casamento é para sempre. Casamento, quando falamos em casamento, falamos em algo muito importante. Uma estrutura que não pode ser demolida e que nunca deveria ser banalizada. Casamento, conforme o próprio Deus Todo-Poderoso diz na sua palavra, é algo em que um homem e uma mulher, ambos deixam pai e mãe, se unem um ao outro e se tornam uma só carne. Às vezes o casamento é tido como uma sociedade, mas quero tomar a ousadia em dizer que o casamento é muito mais do que uma sociedade plena. O texto bíblico está claramente definindo o casamento como uma união indissolúvel, quando o texto bíblico diz que os dois se tornam uma só carne. O texto não diz que os dois estão perto um do outro e vão viver perto um do outro e só é isso. Não, está dizendo que tornam-se uma só carne. De modo que qualquer tentativa de separação vai ter um rasgo. Não tem como separar sem rasgar, sem causar dor, sem deixar prejuízo, sem deixar um rastro de destruição. Então, a família, a sociedade formada tem como sua base a família. Se o casamento é banalizado, a sociedade entra em declínio. Não tem como uma sociedade bem estruturada, bem organizada, sem casamentos consolidados, fortalecidos. E a gente vai estar aprendendo nesta lição, tomando como base Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32, que é o ensinamento do próprio Jesus para os seus discípulos, para as multidões que estavam ali por perto. Tomamos como base esse texto, Jesus nos ensinando como evitar aquilo que pode destruir, aquilo que pode arruinar um casamento, que é a traição, que é a infidelidade, o chamado adultério. Jesus nos mostra como podemos evitar isso e nos mostra também nesse texto, nessa lição, que casamento não pode ser dissolvido por qualquer motivo, não pode ser desfeito por qualquer motivo. É o que a palavra de Deus vai nos ensinar agora, e fique aí atento, pegue a sua Bíblia para acompanhar os textos que são de grande importância para a vida de todos. Nosso texto inicial está em Mateus capítulo 19, versículo 6, onde o próprio Senhor ensinando disse o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Veja que o próprio Jesus, que é o Criador de tudo, está dizendo, olha, quando vocês se unem, vocês não são mais dois. Não são dois, são uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus separa? Não. Deus não separa um casal. E ele adverte para que o homem não faça isso. Por que Deus pede para que o homem não separe? Porque a separação traz suas consequências, traz seus prejuízos, tanto moralmente como fisicamente, emocionalmente, familiarmente, enfim. Há toda uma estrutura que é demolida, que é prejudicada quando há a separação. A verdade prática diz o seguinte: a vontade de Deus para o casamento, observe o detalhe, a vontade de quem? De Deus para o casamento é que ele seja vitalício, quer dizer, para sempre. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Mas onde surge o adultério?
como surge o adultério? Tem como prevenir-se contra o adultério? Nós vamos estar estudando, vamos estar lendo os textos, passando para os amados que o adultério não é um simples estalar de dedos. É algo muito prejudicial, é algo muito ruim. E Jesus ele vai revelar para a gente que tudo está relacionado ao coração. Tudo parte do coração. Aqui nós temos uma palavra-chave na lição que é casamento. Se eu pudesse colocar uma segunda, eu colocaria aqui coração. Coração do cristão, da mulher cristã, do homem cristão deve ser guardado acima de tudo contra os ataques de sentimentos, de cobiça, de imoralidade, para que não venha destruir assim o lar, a família que é construído pelo próprio Deus, pensando, claro, no bem do homem. O homem não fica bem quando se entrega aos prazeres, né? Deus tem prazer para o homem, para a mulher tem, dentro dos seus limites estabelecidos por ele, porque ele sabe que se nós ultrapassarmos os limites definidos pelo próprio Deus, né? E por que Deus definiu limites? Porque Deus sabia que se ultrapassarmos esses limites, então seria mal para nós mesmos, nos faria muito mal, né? Versículo 27 do capítulo 5 da nossa leitura bíblica. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Qualquer que atentar, que prestar atenção numa mulher para desejar ela, já no seu coração cometeu adultério, né? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam os teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Pastor, mas inferno existe? Inferno existe. É real. Não é ficção, não é fantasia, não é invencionice de líder de igreja. Jesus foi quem disse para que todo o teu corpo não seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Foi dito. O que Jesus fala? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, meus queridos, esse é o nosso texto base do ensinamento do próprio Jesus. Aqui não é um ensinamento de um líder religioso qualquer, mas do próprio Deus. Jesus é o Emanuel, Jesus é o Deus conosco, e não existe um pensamento acima, superior à revelação da palavra de Deus. Não existe uma filosofia que seja capaz de derrubar o que Jesus falou. Não existe um pensamento filosófico capaz de alterar, de mudar isso daqui. Por que não? Porque aqui é a expressão da vontade de Deus. É o propósito do coração de Deus. E Deus é extremamente superior aos homens. Totalmente, absolutamente superior. Não somente aos homens, à humanidade, mas a toda a sua criatura. Deus é transcendente. Deus é imanente. Deus é verdadeiro, é real. É todo poderoso. Ele tem autoridade. E nós devemos nos submeter com temor e com tremor à autoridade do próprio Deus manifesta na sua palavra. Então, nossa introdução diz que no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus. A preservação do casamento foi muito bem destacada. Jesus citou uma parte da lei que diz: foi dito aos antigos, não adulterarás. Jesus citou isso porque os escribas e fariseus focavam apenas no ato em si.
eles não focavam no último mandamento do decálogo da lei de Deus, que diz: não cobice nada do seu próximo, nem o jumento, nem a amassadeira, nem os campos, nem a propriedade, nem a mulher do próximo, né? A própria lei já dizia para que os homens tomassem cuidado com o coração, guardasse o coração, guardasse para que não viesse se tornar um coração cheio de adultérios, né? Jesus disse que do coração procede o adultério. Então ele está dizendo para a gente aqui acerca da importância de preservar o casamento. Jesus, ao evocar o 7º mandamento, que é não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar. Lugar de importância, como foi designado pelo próprio Deus, aqui em Gênesis capítulo de número 2 e versículo de número 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos, uma só carne. É isso que é o projeto original de Deus. Deus não disse assim: deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á às suas mulheres. Não foi isso que ele disse. Ele disse a sua singular mulher. A mulher aqui está no singular, não tem nenhuma indicação. Existe uma teoria, um pensamento circulando na sociedade de que o homem tem direito de casar com 7 mulheres e tal. Não é bíblico, não é plano, não é projeto de Deus. Não constitui uma família estruturada se o homem se inclinar para várias mulheres. Não é possível isso. E Deus já falou no início dessa maneira, porque ele que criou o homem, ele sabe muito bem, né, o que é o melhor para ele, o que é o melhor para ela, o que é o melhor para a família, o que é melhor para a sociedade. Deus nos fez retos. Se há muitos problemas, fomos nós que nos metemos nos problemas. Não foi Deus que criou problema para ninguém. Não é verdade? Então, na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa onde? No coração. Tudo começa no coração. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam que se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo, procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal. Aqueles que são dominados pelos valores de Cristo, Jesus, eles prezam pela pureza conjugal, tendo em vista, por exemplo, Hebreus capítulo de número 13 e versículo 4, que diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Tanto se dar à prostituição como adulterar, Deus os julgará. E esse julgamento não tem notícia boa para ninguém. Deus julga segundo a reta justiça. E do juízo de Deus ninguém escapa. Em Mateus 5,27, que foi a leitura que a gente fez, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. A condenação do adultério, primeiro tópico. Como definimos adultério? No grego temos o vocábulo moicheu, que significa cometer adultério, ser um adúltero, ou ter relação ilícita com a mulher de outro. Por que ilícita? Porque ela é mulher de outro, não é sua, permitir adultério, ser devassa, quando refere-se à mulher. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um casal ou que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou que uma mulher tem com um homem que não é o seu
esposo. Esse adultério está adulterando o projeto original do nosso Deus. A idolatria era chamada também de adultério, figuradamente, né? Por exemplo, quando Israel se entregava à idolatria, deixando de amar e honrar e adorar o único Deus verdadeiro, para se prostrar perante ídolos feitos pelas mãos dos homens. Isso era considerado um adultério espiritual, porque você deixava de estar em constante ligação e harmonia com o Todo-Poderoso, que é o original na nossa vida, para se entregar aquilo que não é original, aquilo que não é seu. Os deuses foram feitos pelas mãos dos homens, e os homens criou coisas para com eles se prostituírem. Isso é chamado de adultério espiritual, ou seja, traição. Quando nós deixamos a fonte da água da vida e substituímos o Senhor por cisternas rotas que não retêm as águas. Então, jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se pensava, o que Deus tinha em mente, era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento que diz não adulterarás, trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Quantas crianças traumatizadas por causa do adultério? Quantas famílias que já se separaram até hoje? São inúmeras. Quantas e quantos filhos e filhas, né, que estão desgostosos com o pai, está desgostoso com a mãe? Quantos adolescentes estão entrando no caminho da imoralidade porque tem o pai como mau exemplo, porque tem a mãe como mau exemplo? Tudo isso em decorrência da infidelidade. Quantos escândalos envolvendo homens de Deus, homens, né, que professam uma fé em Deus, mulheres que professam uma fé em Deus, e a gente não pode levar isso no normal e dizer, não, é porque a carne é fraca, não, é porque o diabo me tentou e tal. O que a gente precisa fazer, em vez de focar nas nossas fraquezas, é focar em Cristo Jesus. Jesus é aquele que disse assim, olhai para mim, né, através do profeta Isaías, o Senhor disse, olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Nós não podemos concentrar o nosso olhar na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, porque se a gente focar, a gente vai viver de fraqueza, a gente vai viver de fracasso, a gente vai viver de fragilidade. Mas o Senhor veio para trazer-nos uma nova lei que nos dá poder de superar. Dá poder de superar, dá poder de vencer, dá poder de triunfar sobre as tentações que nos vierem. E é nossa responsabilidade fazermos o máximo para não sermos estimulados a fazer aquilo que não é aprovado pelo Senhor. Mas qual a posição de Jesus com relação ao adultério? Para Jesus, a gênese do adultério está onde? O início do adultério. Onde é que ele está? No coração. Né? No coração do homem. Começa com o que então o adultério? Começa com um olhar cobiçoso. E aí onde entra a necessidade de levarmos a palavra de Deus a sério, de temer ao Senhor no nosso coração e de nos desviar do mal. Aí onde entra a necessidade da gente cuidar de onde nós colocamos os nossos olhos. A responsabilidade de olhar é minha responsabilidade. Eu decido para onde eu devo focar o meu olho, né? Fixar o meu olhar. Eu decido para onde eu devo fixar o meu olhar. Não é outra pessoa, não é alguém lá fora, externo, que vai decidir para mim, né? Para onde eu devo estar olhando. Não é o mal, não é o diabo que vai decidir para mim, olha, você tem que olhar para lá, foca lá, observa lá. Não, quem decide sou eu. Sou eu que decido. Agora, se eu quero saúde mental, moral, espiritual, emocional, se eu quero saúde nos meus sentimentos, se eu quero saúde nos meus desejos, então o que eu devo fazer?
Nunca focar, colocar os meus olhos. Como disse Jó. Jó disse, fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Olha, qualquer homem que fixar os seus olhos numa virgem, seja uma jovem, seja uma senhora de outro homem, ele vai passar a desejá-la, meu irmão. O homem tem em si mesmo, por natureza, a capacidade de ser atraído por uma mulher. E se você sabe disso, você vai fixar o seu olhar na região dos seios de uma mulher, você vai fixar o seu olhar na região, genital de uma mulher? Não vai, porque se você fizer isso, logo vai despertar o quê? Pensamentos impuros. E os pensamentos impuros vai dar origem o quê? A cobiça. E a cobiça, qual o futuro dela? Buscar uma oportunidade para saciar aquilo que foi despertado através da cobiça. Maus desejos, desejos ilícitos. E aí leva a pessoa à prática da sexualidade ilícita ou da relação sexual ilícita. Então, o texto é claro ao dizer que começa onde? Um olhar impuro. Tome cuidado para onde se olha. Devemos estar atentos para onde olhamos. O posicionamento do mestre vai além de tudo que no Antigo Testamento era permitido ao homem. Divorciar-se, por exemplo, de sua mulher, como está em Deuteronômio 24:1. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. Ora, claro, isso é evidente, se eu me puser a observar outras mulheres, você acha que eu vou ter agora o mesmo, digamos, apreço pela minha esposa? Você acha que eu vou ter a mesma dedicação com a minha esposa se os meus olhos estão colocados noutra lá? Da direita ou da esquerda, seja lá quem for, se eu me puser a prestar atenção em outras, quando eu olhar para de casa, o que eu vou pensar? Eu vou sentir por ela aquele mesmo contentamento que eu tinha antes? De forma nenhuma. Então, o que vai passar na cabeça do homem? Minha esposa já não me satisfaz, eu não sou feliz com minha esposa. Aí tem uns cidadãos que querem teologar, que são exatamente, inclusive são teólogos, inclusive tem pessoas que são doutores, e aí o que eles ensinam? Não, o homem, se ele não está feliz com a esposa, ele tem direito de divorciar. Jesus nunca falou isso. Nunca Jesus falou isso. Em hipótese alguma. Jamais Jesus falaria isso. Jamais Jesus daria a aprovação dele para que eu me divorcie da minha esposa. Não, porque eu não estou feliz com minha esposa. O amor é algo que eu devo construir. Eu devo fazer de tudo para amar. Como que é que você ama que você não é feliz? Como assim? Não, porque essa mulher não já é mais lindinha como antes. E quando você casou, você não sabia que a sua esposa fisicamente ia mudar, assim como você também está mudando, como o homem também está mudando? Está mudando, quer dizer que agora é um sapato que eu coloquei no pé, e de repente eu olho para ele assim, ele está meio acinzentado, ele está meio riscado, e agora simplesmente, não, eu vou comprar um sapato novo porque eu não estou me agradando mais desse sapato. Mulher não é sapato. Marido não é como sapato. Quando você não se agrada mais dele, você vai na loja e compra outro e despreza aquele. De forma nenhuma. Não é uma peça que a gente põe no nosso corpo, uma peça de roupa que você pode tirar fora sem nenhum problema e colocar outra. O Senhor diz, uma só carne. O amor, o respeito deve ser sempre presente. O amor é o que mantém o matrimônio de pé. E às vezes o problema é que a gente não zela. A gente não preserva, não trabalha para que esse amor se construa cada vez, se torne mais sólido. Então, cada um é responsável diante de Deus pelos seus atos. Então, no seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros. Quem é que está falando isso?
Jesus. Jesus está deixando claríssimo que tanto os homens como as mulheres devem abster-se de pensamentos impuros, tanto fora do casamento, como no caso de quem não casou ainda, como dentro do casamento. Pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: pureza sexual, pureza moral e pureza social. Precisamos então ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada, olha que coisa digna de nota, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto o ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Quando nós pegamos Filipenses capítulo de número 4, versículo 8, nós temos o seguinte ensinamento por parte do apóstolo Paulo. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, observe as coisas no que eu devo pensar, no que você deve pensar. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto. É honesto pensar na mulher do outro? É honesto pensar no marido da outra? Pense nisso. Tudo que é justo, é justo. Criar uma fantasia com uma mulher casada? Tudo que é puro, aí vem outra pergunta, é puro aos olhos de Deus fazermos isso? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quando pensamos nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra, então nós preservamos a nossa integridade física, moral e espiritual. Isso é de superior importância e temos que levar isso em consideração. Talvez alguém diga: não, mas eu não consigo controlar meu pensamento. Você pode trabalhar veementemente junto com o auxílio de Deus para que você consiga ter pensamentos puros. Quando você não se expõe a fotos impróprias, inadequadas, a fotos onde as pessoas exibem partes do seu corpo, quando você não se expõe a isso, quando você não se expõe a filmes, a novelas, a séries, onde tem cenas abrasivas, que vai despertar um desejo em você. Quando você não se expõe a isso, quando você não expõe o seu olhar para mapear o corpo de uma mulher ou de um homem, então você está agindo de maneira que os teus pensamentos serão pensamentos puros. Se colocando diante dessas coisas, é impossível que você tenha pensamentos puros. Entende? Então, mesmo fazendo essa parte, se você percebe que ainda existe algum pensamento contrário vindo, não choque esse pensamento. Falar como disse no ensino da palavra de Deus, nosso pastor Francisco Arimateia, a gente não pode ser chocadeira do diabo. Porque é o seguinte, olha, se porventura surgir um pensamento impuro e eu segurar esse pensamento e chocá-lo dentro de mim, o que você acha que vai nascer? Você acha que vai ficar apenas num pensamento? De repente vai se transformar dentro de mim uma fantasia, um filme. Eu vou criar uma cena completa. Por quê? Porque o pensamento errado chegou e eu segurei, choquei ele. Nós temos que, se acontecer de vir, nos livrar dele imediatamente, porque mais distante vai ficar para vir outro. E mais distante para outro, e mais distante para outro, até você ter realmente pensamentos puros, justos e honestos, porque você não vai aceitar aquilo que vai te afastar da presença de Deus ou destruir sua família, destruir seu casamento. Os males, quais são os males do adultério? O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim.
Sempre, nunca vai ser bom. Nunca. Pois gera, aí vai vir o quê? Desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e o pior, queda na vida espiritual. Porque o pecado, ele afasta o homem da presença de Deus. Por isso, é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos, que são os ensaios do ato. Para prevenir do ato, tem que cancelar os ensaios que acontece na mente do cidadão, que acontece na mente da cidadã. Aquilo que não é seu, não é seu. Não adianta alimentar fantasia. Entende? Se Deus te deu um marido, Deus te deu uma mulher, então é seu, desfrute. Inclusive o sábio escreveu dizendo o seguinte: goza a tua vida com a mulher que amas. Entende? Isso dentro do casamento. Não é pecado. Aproveita a bênção aí. Né? Mas fora isso, a gente vai caminhar para um abismo, né? Para uma destruição. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores, não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com o seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão que, segundo escreveu Paulo aos Coríntios, deve ter a mente de Cristo. Olha que coisa importante. Nós devemos ter a mente de Cristo. Consequentemente, a nossa mente só deve pensar coisas agradáveis a Cristo. Bem, isso é para quem quer viver o verdadeiro cristianismo autêntico. Aqueles que querem seguir a Cristo não podem viver de alimentar fantasias quaisquer. O adultério deve ser evitado a todo custo. Se tem que fazer tudo para evitá-lo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Provérbios capítulo de número 5, versículo 3, olha só. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. O Senhor Deus está pedindo para todos nós, meus filhos, não se desvie das palavras da minha boca. Qual foi a palavra de Deus com relação a isso? Qual foi a palavra de Deus com relação a isso? Olha, eu te dou uma esposa, olha, eu te dou um marido, você vai ser uma só pessoa com ele, você vai ser uma só pessoa com ela. Goza a tua vida com o marido da tua mocidade. Goza a tua vida com a mulher da tua mocidade. Aproveita que isso é teu, eu te dei. Não vai além disso. Essa é a palavra que Deus diz. Aí o Senhor, o texto aqui a gente conclui lendo o seguinte: longe dela seja o teu caminho. Longe. E não te chegues à porta da sua casa. O que Deus está falando? Não se chegue à porta da casa de outra mulher. Não se chegue, porque ali você vai estar dando passos para a morte. Você vai estar dando passos para o inferno. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Traição, imoralidade, adultério, não é brincadeira. É sério isso, muito sério. Segundo tópico, o que rege o coração vai reger o corpo. O coração é como um motor que movimenta, que define para onde a gente vai. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Do hebraico coração, lebeb, fala do homem interior. Fala o coração, o que é? O homem interior, mente, vontade, alma, inteligência,
Trata-se do lugar dos desejos, das emoções, das paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral da pessoa. Um cristão que tem um coração transformado tem uma vida ou um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, nunca devemos nos apartar da palavra, dos ensinamentos da palavra de Deus. Segundo subtópico, o homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. Está lá em Gálatas 6, versículo 7. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, porque tudo como plantar, isso também vai semear. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A tensão vai aumentando, o desejo vai crescendo, né? A ilusão, porque isso é uma grande ilusão, grande, enorme, é um grande engodo, né? Você imaginar que com outra mulher você vai se realizar. O homem só se realiza na presença de Deus. Fora da presença de Deus, ele se auto-ilude, ele se auto-engana e se autodestrói com suas práticas devassas. Isso é fato. Inclusive, um fato observável. A cobiça é algo que começa onde? No coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado, quer dizer, enganado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado que, sendo consumado, gera o quê? Gera morte. Ele é enganado. Sua mente corrompida diz para ele que tem algo melhor e não existe. Não há. Não é verdade? O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. O que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obra da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. E o problema disso, sabe o que é? É que o apóstolo Paulo, no versículo 20, está dizendo, versículo 20 e 21, ele está dizendo que os que praticam tais coisas não entram, não herdam o reino de Deus. Entende? Então, praticar as obras da carne é sinônimo de perdição eterna. Isso não é brincadeira. Entende? Deus nos chamou para abrir mão de nós mesmos, de tudo e seguir os seus passos. Ninguém está isento de tentações. Podemos ser tentados, pode acontecer, mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Vamos ler aqui o texto de Efésios, capítulo de número 4 e versículo de número 24. Assim diz a palavra do Senhor. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você se reveste quando você se despe do velho homem. Quando você não aceita mais aquela vã maneira de viver pecaminosa. Quando você não concorda mais com qualquer sentimento que fere a palavra de Deus surge no seu coração. Então você se despe do velho homem. Você se lança aos pés do Senhor e pela palavra de Deus ser revestido do novo homem formado em verdadeira justiça e santidade.
Então, a saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Se sentes dificuldade e estás preso ainda a esse tipo de pensamento, existe um caminho a ser trilhado. Faça a sua parte. Tanto se abstendo de cenas, de fotos, né, de colocar os seus olhos propositalmente em alguém, como também dobre os joelhos e peça para Jesus transformar o seu caráter, transformar seu coração, mudar seus sentimentos para serem, né, santificar a sua alma, para que essa alma produza sentimentos puros, pensamentos coerentes com a vontade de Deus. Mas você tem que dar o seu passo, né? Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Paulo foi claro no capítulo 5, verso 16 de Gálatas, né? Só há uma maneira de andar em santidade. É se andarmos em espírito. Andar em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Jesus fez o uso de linguagem, ou de figuras de linguagem, e de modo hiperbólico, para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Que figura hiperbólica Jesus usou? O que é hiperbólico? É aquilo que é, digamos, que você dá uma ênfase expressiva, resultante do exagero da significação linguística, é ser exagerado. Jesus foi meio que exagerado para mostrar uma realidade que a gente precisa evitar. Como foi que ele falou? Ele falou o seguinte, olha, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira longe de ti. Mas Jesus está estimulando, ensinando a automutilação. Jesus está nos ensinando a mutilar o nosso corpo? Não. Jesus está usando aqui de uma figura de linguagem, de uma linguagem do exagero. O negócio é tão grave que Jesus disse, olha, arranca o olho e joga fora. Se a tua mão direita te faz pecar, corta a tua mão e joga fora. Quer dizer, nem que te cause dor, mas se livra desse pensamento, se livra desse sentimento, se livra dessa cobiça. Porque se tu não te livrar dela, você vai junto com ela para o inferno. Então Jesus usa uma expressão de linguagem muito forte. Nós devemos utilizar toda a nossa força para nos lançar à disposição do Espírito de Deus para que Ele haja nas nossas vidas e nos transforme por completo. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria. Poderia arrancar o olho e jogar fora. Poderia arrancar o outro e jogar fora. Mas, e o coração? Continuaria tendo os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Então, o que devemos fazer? Jogar fora os membros do corpo, que são os pensamentos, os desejos e as vontades carnais. Arranca, joga fora. O que vale mais na presença de Deus do que lá no lago de fogo sofrendo eternamente. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. A indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. No casamento, essa perfeita intimidade não é pecaminosa, pelo contrário, é santa. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem, não adulterarás, porque ele sabia que os votos do casamento com adultério poderão ser quebrados. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Paulo via essa união de maneira tão cândida
quer dizer, tão pura, tão imaculada, que comparou o amor de Cristo pela igreja, que sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Ora, o projeto original de Deus no casamento e para o casamento é algo tão puro, tão limpo, é assim que deve ser. Que Jesus se comparou, se colocou no mesmo lugar. Entende? Com relação ao amor dele pela igreja, que é um amor puro, um amor limpo, sem traição. Entende como deve ser o matrimônio, da perspectiva bíblica? Então, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a dois, a vida a dois em amor, irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses, porque isso é natural para a vida humana. O casamento deve ser construído com base no respeito, na amizade, no bom tratamento, no carinho, na dignidade, entre outros adjetivos importantes que tem que haver entre o casal. Se existe uma coisa que o homem precisa ter, é uma amiga. Todo homem precisa de uma amiga. Não há uma pessoa melhor para ser sua amiga do que sua esposa. Você nunca vai encontrar uma segunda amiga. Nem é lícito para você ter essa segunda amiga. Você não vai encontrar um amigo. Ah, porque eu tenho 30, 40, 50 amigos. Isso não está correto. O seu amigo é o seu marido. Isso não quer dizer que você vai ficar presa dentro de um quarto ou preso dentro de um quarto sem poder falar com as pessoas, né? Sem poder ter boas amizades. Não é isso. Não é isso. Dentro do respeito, da modéstia e da consideração, as pessoas têm relacionamentos, né, de negócios, tal em viagens, tal, enfim, você sabe do que eu estou falando. Agora, amigo e amiga, seu marido é seu amigo. Sua esposa é sua amiga, para quem você abre o coração, dialogam e juntos tornam os laços do matrimônio cada vez mais fortes. Quando você não acha isso dentro de casa, que procura lá fora, então você começa a correr risco, né, de despertar sentimentos por pessoas que não poderiam ser despertadas. Né? Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais, homem e mulher. E na vida a dois, há obrigações distintas, diferentes e específicas a serem cumpridas. O homem tem que cumprir o seu papel. A esposa também tem que cumprir o seu papel. Se ambos cumprirem o seu papel, não haverá separação. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Um casamento sem união sexual é um casamento caminhando para o fracasso. Porque a união sexual, né, ela existe dentro do casamento para o benefício de ambas as partes. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados, em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento. É tratada pela Bíblia como algo digno, honrado, venerado, sem mácula, conforme já lemos em Hebreus 13 e versículo de número 4. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar vazão à sua lascívia, né? Portanto, a gente não deve tratar a esposa como um objeto. Ah, é minha esposa, né? Eu tenho que usar dela de qualquer maneira. Não, não é dessa maneira. Inclusive, esposa não é para se usar. A relação é algo comum entre os dois. É algo que deve ser presente na mente, no pensamento, no coração dos dois, para que ocorra dentro dos padrões divinos, dentro do respeito. Portanto, o casal que deseja
que seu casamento dure para sempre, deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Não pode se abster do sexo, nem pode ser compulsivo no sexo, exagerado, demasiadamente exagerado. Né? Tem que ser uma vida regrada, sadia. Você tem que pensar no outro. Peraí, é bom para o outro? Então tudo bem, vamos lá. É bom para o próximo, é bom para a minha companheira, é bom para o meu companheiro. Vamos se autorrealizar, satisfazer aqui. Mas fora desse padrão, não agrada o coração do Pai. É prejudicial. Casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento. Isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. Existem alguns cidadãos que estudam, alguns exegetas, que gastam tempo em muitas letras buscando meios de provar que o divórcio era permitido, buscando elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico, partindo do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Essa segunda escola rabínica de Hillel, eles deixavam o negócio bem liberal, ao ponto de que se a mulher fosse fazer o arroz e o arroz queimasse, o marido poderia se desgostar com ela e dar carta de divórcio já. Jesus deixa claro que não é assim. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel, e por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana, à dureza do coração do homem, pelo padrão baixo, desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitia o divórcio, Jesus salienta que isso significa legalizar o adultério. Na verdade, Deus sempre, no seu projeto original, sempre ele foi contra. Sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne. Pela palavra de Deus, concluímos dizendo que compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Se isso aqui acabar, o casamento está fracassado. Se acabar o amor, acabou o casamento. O casamento, o matrimônio, para ir bem, precisa desse ingrediente principal, amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Jesus, que restaura, que sara todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe poderosamente sua vida em família, seu lar, poderosamente para a glória do Senhor. Nós chegamos ao final desta videoaula. Até o próximo momento, em nome do Senhor Jesus.